Olá, pessoal. Eu sou a professora Rejane Marco e estou aqui outra vez para trazer um vídeo para vocês que é de um assunto que está muito em voga e que todo mundo discute, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é, onde ela se fundamenta, e eu estou trazendo aqui um pequeno esclarecimento para vocês. Fiquem até o final, porque é um vídeo curto e que é muito esclarecedor para o dia a dia de cada um. Agora, antes da gente começar, eu quero pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, se ainda não são inscritos, e pedir a alguém dos seus amigos ou da sua família para vir até o canal e se inscreverem também. Deem o seu like se gostarem e vamos lá para a nossa conversa. Bem, eu vou falar hoje sobre as emendas parlamentares, que há toda uma discussão aí a respeito das relações do Congresso com o governo executivo, né, com o governo federal. E eu quero dizer a vocês que na lei brasileira há a separação dos três poderes, como a gente vai falar mais detidamente em outro vídeo. E existe essa separação, mas também esses três poderes têm que funcionar harmonicamente. E isso aqui é que cada governo que assume procura fazer essa relação com o Congresso para que ele possa aprovar os projetos que são de interesse do governo para tocar a economia, para fazer os projetos sociais, etc. E entre essas atribuições que são conferidas ao Congresso, né, à Câmara de Deputados e ao Senado, são exatamente essas chamadas emendas parlamentares, que são a participação do Congresso no orçamento da União, nos recursos públicos que o governo federal arrecada e aplica no país. Então, eles têm o direito, essas emendas, através de projetos de emendas, eles têm uma parte dos recursos para poder aplicar nas suas bases parlamentares, nos seus estados, nos seus municípios, e isso é definido pela Constituição. Além de ser um elemento altamente democrático, porque se o Congresso representa a população, ele faz como se fosse o povo que está aplicando governamentais também. Entretanto, isso pode ocorrer alguns desvios se não for devidamente contornada e negociada toda essa participação entre o governo federal e o Congresso, tá certo? Então tem que ter um certo sentido de se fazer isso. E, além disso, cabe ao governo federal fiscalizar e fazer uma auditoria dessas verbas que são aplicadas, porque tem que haver uma responsabilidade para a aplicação de recursos públicos, do uso de recursos públicos, né? O que aconteceu que tornou essas emendas mais, de certo modo, negativas, foi que na legislatura que foi eleita em 2018, os deputados e senadores foram eleitos naquela época, houve uma mudança com relação ao governo federal, que também o governo federal teve culpa nisso. As emendas eram chamadas emendas individuais. Cada deputado e senador recebiam um montante para ser aplicado tranquilamente, sem problemas. Entretanto, a partir dessa legislatura anterior, quando se criou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA chamada, que é uma lei que tem um redator, que é um parlamentar, que redige isso e discute com o governo o orçamento, o montante do orçamento que vai para cada ministério, e inclusive aí eles incluem o montante de recursos para as emendas parlamentares.
Então, nessa LOA de 2019, aconteceu uma diferença. É porque o relator criou e negociou com o governo aceitou, o relator teria direito a uma parte desses recursos para distribuir com entes públicos, né, com municípios, estados, associações da sociedade, e ele não precisava definir quem ia destinar esses recursos, quem iria receber esses recursos. Então ficou uma coisa meio nebulosa, sem muita transparência. E essas emendas passaram a ser chamadas de emendas do relator, certo? Então foi um desvio que muitos estudiosos consideram, e eu também considero, que foi uma artimanha criada aí para que o Congresso tivesse mais posse dos recursos públicos. E no governo passado, isso aconteceu de uma forma tão constrangedora, tão forte, que passou-se a se chamar esse instrumento, esse instituto aí de destinação de recursos, de orçamento secreto, porque não havia transparência, entendeu? Inclusive esse recurso, que não foi muito bem aceito por alguns deputados, que entraram no Tribunal Federal, né, que a Suprema Corte extinguisse essa forma de aplicação de recursos que eles consideravam inconstitucional. Entretanto, a Rosa Weber, ministra Rosa Weber, ela considerou que na Constituição se estribava esse tipo de relação. Entretanto, ela só determinou que os recursos que fossem encaminhados pelo relator fossem todos públicos, tivesse nome, quem foi o deputado que encaminhou, para poder haver uma fiscalização efetiva. Que esse Instituto das Emendas, que era uma coisa normal e natural, ela passou a ter um valor muito alto por conta do governo passado, porque o que aconteceu? O presidente da República começou a receber muitas críticas, que inclusive essas críticas se multiplicaram pela forma como foi conduzida a questão da pandemia, e o Congresso começou a receber muitos pedidos de impeachment do presidente. Então, o presidente da República, para poder se blindar de ser empichado, ele abriu todas as concessões e concedeu tudo ao Congresso para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Então, olha aí o que foi que aconteceu. Nós temos hoje uma quantidade de recursos enormes que esse governo atual tem que conviver com ele e tem que, por lei, o governo federal é obrigado a cumprir o que está definido na lei orçamentária. E isso, depois de aprovado pelo Congresso, passa a ser lei mesmo, e o orçamento tem que ser tem que ser cumprido dentro daqueles requisitos. Então, o governo federal tem que, periodicamente, estar alocando recursos dos ministérios para essas emendas parlamentares. E isso tem criado muitos problemas e também é fator de negociação, porque, pela lei, o governo federal ele depende do Congresso para passar suas emendas, passar os seus projetos. E quando a Câmara Federal ela é muito fisiológica, ela gosta muito de dinheiro, então a negociação é na base dessa liberação das emendas, que não é propina. Esse recurso está lá alocado no orçamento e o governo é obrigado a liberar esses recursos, entende? Então não há nada de ilegal nisso. Outra coisa muito inadequada que também ocorreu é que cada vez mais, a partir dessas emendas do relator, tudo que é destinado para os deputados e tudo é automaticamente controlado, especialmente na Câmara Federal.
pelo presidente da Câmara, que assim ele acumula mais poder diante dos seus pares. O executivo ele também dispõe de mecanismos para poder controlar a aplicação desses recursos, avaliar os benefícios que foram feitos, avaliar como esses recursos foram aplicados, se foi da forma correta, que desvios ocorreram com esses recursos. Então, eles têm vários dentro da legislação, o governo federal tem vários mecanismos, entendeu? Então, eu vou aqui praticamente ler para vocês, vou ter que usar aqui o papel para me lembrar desses tópicos, para poder dizer a vocês quais são os mecanismos de controle que detém o governo executivo, né, o governo federal, para prestação de contas. Bem, os órgãos que ajudam, vamos dizer, o governo a realizar esse tipo de trabalho, de controle, são a CGU, que é a Controladoria Geral do Estado, e o outro órgão é os TCUs, que seriam os Tribunais de Contas da União. Existem estaduais e existem federais. Eles são órgãos que são, vamos dizer, ligados ao governo federal, mas que não são parte de ministérios, por exemplo, da administração. Esses são os órgãos são como se autarquias. Então, eles também ajudam o governo federal a exercer esse controle sobre a aplicação dos recursos orçamentários. Então, a primeira coisa é a seguinte, é a exigência de prestação de contas por cada ente público que recebe esses recursos. Por exemplo, uma prefeitura que receba um determinado recurso para, vamos dizer, aplicar em calçamento de rua, asfaltamento de rua. Então, primeiro ele tem que apresentar um projeto dizendo quantas ruas serão asfaltadas, né, quais são os critérios técnicos que vão orientar esse serviço e o montante e o volume de recursos que são necessários para realizar esse serviço. Então, essa prestação de conta deve vir depois, durante e depois que os serviços são concluídos, porque periodicamente, durante as obras, eles devem enviar relatórios periódicos, que aí é o governo que determina a periodicidade, para que se veja como essas obras estão andando, correto? Então, essa prestação de contas, no final, ela tem que vir acompanhada de notas comprobatórias, né, de elementos comprobatórios que comprovem que as verbas foram utilizadas, como notas fiscais, recibos, né, contratos de serviço, etc. Outro elemento de controle é a análise e auditoria. Quando houver uma necessidade maior de se fazer um controle, por exemplo, numa prefeitura lá no interior, que é de difícil acesso, muitas vezes é necessário se fazer uma auditoria, não há muita, vamos dizer, não há muita condição funcional da prefeitura para realizar os relatórios com muita presteza, nem com muita claridade. Então, se faz uma análise do material que vem para o governo e esse material é encaminhado para a CGU. E esse órgão define alguém para ir lá na prefeitura para verificar in loco o que realmente aconteceu, fazer uma auditoria ao vivo para poder aprovar aquelas contas. E outro tipo, o terceiro mecanismo, é exatamente a transparência das informações para a sociedade. É uma maneira de trazer a sociedade para também fiscalizar. O governo tem um portal da transparência na internet, onde ele deve colocar todas essas contas, todas essas obras que foram feitas por prefeitura, por tudo, que são oriundas dessas emendas parlamentares. E lá deve ter o nome do deputado que
ou do senador que encaminhou essa emenda, que patrocinou essa emenda, e a prestação de contas dessas obras também são expostas nesse portal, e a sociedade, qualquer indivíduo, qualquer cidadão poderá entrar e verificar essas contas, o que foi que aconteceu com o dinheiro que no final das contas é nosso, né? Agora, outra coisa que o governo federal poderá fazer, quando se notar algum desvio, alguma coisa, houver alguma denúncia, ele pode criar comissões de acompanhamento composta de alguns membros, de alguns funcionários, que irão realizar uma auditoria nessas contas e, inclusive, poderão ir olhar o que foi feito também, né? Que se esse recurso dessas emendas foram aplicados devidamente. Então, essas comissões também são um mecanismo que capacita o governo a fiscalizar todo o dinheiro público que foi aplicado através das emendas. Para o governo federal realizar sanções, cortar os recursos para que não haja nenhum prejuízo para o orçamento, né? E poderá aplicar alguma penalidade ou então encaminhar para a justiça para que isso seja realizado, e também poderá fazer rescisão de contratos, se for uma obra, por exemplo, e houver uma coisa muito gritante, ele poderá, cabe ao governo federal também aplicar sanções. Então, gente, eu quero só dizer que realmente, numa democracia, as pessoas têm a liberdade de agir de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, porque as leis são para todos. As leis são mecanismos que fazem com que haja uma relação social entre os indivíduos mais harmônica, que cada um respeite o direito do outro e exija que seus direitos sejam respeitados. Então, a lei estabelece os limites de cada um no espaço público. E é importante que o Congresso, que representa a população, né, e os estados, eles têm que ter atitudes que sejam muito honestas, que sejam muito corretas, porque eles estão representando a população. E eles devem prestar conta do que desse mandato que eles receberam, às pessoas que os elegeram, seus eleitores. Então, a democracia nos possibilita fazer esse controle. Então, eu chamo a todos para irem lá no portal da transparência e olharem, por exemplo, eu moro no município tal, da Paulo, por exemplo. Eu vou lá e vou ver quais foram as obras que foram feitas, de onde veio esse dinheiro, veio emenda parlamentar para cá para realizar serviço, como é que isso foi feito? Então, gente, o nosso papel também. A gente não pode só ficar reclamando dos políticos, reclamando do que acontece de desvios ao nosso redor, se a gente também não participa politicamente. A gente também, como cidadão, tem o direito de fiscalizar. Entendeu, gente? Então, eu só queria agradecer vocês terem chegado até aqui. Espero que isso tenha servido bastante para vocês se orientarem em alguma coisa e que vocês também agora saibam o que são emendas parlamentares. Um beijo grande para todos e até a próxima.